Boa tarde, continuamos na Expert XP no Jive Broadcasting Hub, anteúltima session do dia de hoje. Hoje estamos aqui muito prestigiados, estamos com Bruno Gomes e com Eduardo Castro da ClaimFi, que é uma spin-off Legal Tech, FinTech da Jive, vamos falar disso daqui a pouco. E aqui com Romero. Então, Romero, por começar, é impressionante a sua história, a gente se conheceu há momentos atrás, já tinha escutado muito de você, então hoje em dia se fala muito de startups e tudo isso, mas você com 21 anos, você fundou uma das primeiras startups do Brasil, né? Que foi você vendeu Buscapé, uma das primeiras startups brasileiras. Então, como foi esse processo? E o que você pode falar um pouco dessa história, desse empreendedorismo, um pouco a sua história, o que você pode contar disso? Bom, vamos lá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite da Jive. Comecei realmente cedo. Comecei em 98, colocamos o Buscapé no ar em 1999, uma história cheia de alegrias. Uma delas foi eu conhecer o Alexandre Cruz, da Jive, foi lá. Eu tinha o Buscapé no comecinho e ele era fundador da Vale Presente, então as duas em comércio eletrônico, desde aquela época a gente trocava muito. E realmente era muito mato alto, era um mercado pequeno, a gente estimava 200 mil usuários, não tinha um ecossistema de investimento, e enfim, muito prematuro, mas a gente teve a vantagem, por outro lado, de ter sido os primeiros. Então, quando veio o estouro da bolha, a gente estava recém-capitalizado numa rodada de Série A, pelo Unibanco, na época, e a Merrill Lynch, e com esse dinheiro a gente sabia que ia ter que sobreviver, não ia ter mais dinheiro. Focou em otimizar a operação, em trazer cliente, e a gente equilibrou em 2002, e a partir daí a gente começou a controlar o destino, a empresa começou a crescer cada vez mais forte. Fizemos uma série B depois em 2005, ficamos super aquisitivos depois disso, compramos 20, 25 empresas. Em 2009 aconteceu a saída para um grupo sul-africano, que hoje é dono de OLX, iFood, entre outras empresas, que comprou o Buscapé, onde eu acabei ficando mais 5 anos, apesar de aí como executivo, principalmente, mais do que como sócio. E aí eu resolvi virar a mesa e mudar o lado da mesa. E agora você está tocando o Headline em parceria com a XP. Como é isso exatamente? Então, foi um processo muito natural. Eu acho que, de certa forma, eu empreendedor, eu investidor, estava ali lado a lado. O processo de saída do Buscapé teve muita mídia, porque tinha tido um inverno nuclear desde o estouro da bolha em 2000 até 2009, então foi o primeiro dia que aconteceu. Isso chamou muito a atenção e naturalmente alguns empreendedores da época começaram a procurar a mim, e era meu sócio, o Rodrigo, o Ronaldo, o Mário, para pedir dica, pedir mentoria, e tem aquele ditado: você vai buscar um conselho, volta com cheque. Quando eu vi, eu tinha feito 30 investimentos anjo, naqueles anos que eu estava depois tocando Buscapé só como CEO, tinha me apaixonado pelo desafio intelectual que é ser um investidor de early stage, porque você está conversando sempre com gente mais inteligente que você, e sempre setores diferentes. O Buscapé tinha sido muito legal, mas era só comércio eletrônico. E de repente eu estava exposto a todos os setores. Falei, quero fazer isso profissionalmente, fui para o Vale, voltei sócio da Redpoint e da iVentures, que seguem meus sócios agora junto com a XP, só que a gente trocou o nome. A iVentures mudou de Ventures para Headline, agora no fundo 3, em vez de Redpoint Ventures, um conjunto diferente de sócios, mas vai chamar Headline 3. Pioneiro total, então temos muito para falar aqui, porque Bruno e Eduardo estão ajudando já montaram de fato uma startup que se chama ClaimFi, que foi incubada dentro da Jive, mas agora já está pegando voo sozinha. Então, o projeto tem um lado marketplace, que agora vamos falar um pouco, como a Buscapé, Rappi e outras empresas também em que você criou e investiu, né? Então, o que você pode falar um pouco desse universo de marketplaces? Acha que eles ainda fazem parte do grupo A Bola da Vez? Olha, é engraçado porque o espaço que eu estou, ele não deveria funcionar com movimentos de manada. Porque os grandes retornos, os grandes resultados, está numa combinação de você estar certo, mas você ter feito um investimento não consenso. Apesar disso, a gente tem setores da moda, o que não faz nenhum sentido. Então, eu já vi muita gente falar assim, e-commerce não está mais na moda. Pô, que legal, deixa eu olhar com carinho o e-commerce. E marketplace também, minha vida inteira, porque o Buscapé não deixava de ser um marketplace, com o Mercado Livre, você vê o iFood é um marketplace. E a ClaimFi, igualmente, uma plataforma, um marketplace conectando. Então, assim, o poder dos marketplaces, na minha opinião, só aumenta.
Ainda mais num mundo que está agora totalmente digitalizado. A gente brincava que quem que vai fazer a digitalização da empresa? Mas o que aconteceu com o Covid foi a digitalização do CPF. 100% das pessoas tiveram, senão não sobreviviam, não tinha remédio, não tinha comida, não tinha como ver o neto. Né? Então, a beleza da plataforma, que eu mais gosto nela, é que ela traz o componente fundamental para você criar monopólios. Como a gente sabe, monopólios são muito bons para quem é sócio do monopólio, que é o efeito de rede. Então, a plataforma, naturalmente, ela tem uma dinâmica onde ou você tem um efeito de rede direto, como um Facebook, como um Instagram, como um celular. Ou seja, quanto mais pessoas entram, mais valor tem para todas as pessoas. Total. Um Facebook que não tem ninguém, não tem muito valor. Um Facebook que tem todo mundo, tem muito mais valor. E tem as plataformas cruzadas, que é quando você tem mais gente de um lado da plataforma, tem mais valor para o outro, como o Buscapé, como o Claimify. Claimify, de certa forma, os dois. Você começa a ter um efeito muito bacana, que é o mais poderoso de todos, que a gente chama de efeito de rede de dados. Data Network Effects. E aí você cria naturalmente barreiras competitivas. E são mercados geralmente que a gente chama de winner takes all. O ganhador leva a banca inteira. Então, quanto mais as pessoas olham para a plataforma, eu fico até um pouco, às vezes, triste, porque vai subir os preços, vai ter menos oportunidade para eu investir. Quanto menos elas olham, eu falo, opa, agora é o momento de aumentar a participação do fundo em plataforma. Romero, estou escutando você, estou pensando esse sonho que tem algumas pessoas novas que acham que vão fazer uma app, vão criar uma startup do nada e vai ser bem sucedido. Não, tem muita estratégia, muito know-how. Certeza que algum tropeço lá no caminho, ou seja, tropeçar faz parte do aprendizado. E não, é absolutamente impressionante. Então, bom, currículo de Romero aprovado, todo. Vamos ver. Agora, Claimify. Então, Bruno, Eduardo, afinal, o que é a Claimify? E é bom que a gente está pegando aqui uma carona na mentoria do Romero já faz um tempo, né? Ele já conhece um pouco do projeto, mas basicamente é uma startup que a gente criou e a gente incubou o projeto dentro da Jive. E a ideia é fazer no varejo o que a Jive faz muito bem no atacado, né? A Jive cresceu ao longo da vida dela investindo em ativos e líquidos, né? E em algum momento ela investiu mais pesadamente em ativos judiciais, com grandes transações, com grandes cheques, num perfil de transação que normalmente ela é mais tailor-made, né? Que tem um bom retorno e que tem um espaço muito grande no mercado para isso acontecer. Quando a gente começou a olhar para isso, começou a buscar outras oportunidades no mercado, a gente entendeu que o mercado de varejo, ou seja, esse mesmo perfil de crédito em tamanhos muito menores e com muito volume, na verdade, é maior. Não tem acesso. Ele é maior do que o atacado, é um mercado multitrilionário e é um mercado pouco organizado, pouco estruturado. E a gente entendeu também que para poder fazer esses investimentos, ou seja, para conseguir comprar ativos e líquidos judiciais ou não no mercado de varejo, a gente precisava de muita tecnologia. Você não consegue ganhar escala, você não consegue ganhar assertividade fazendo manualmente, fazendo analogicamente. Então disso nasceu a nossa ideia de, vamos parar de tentar fazer como se fazia antigamente, ou como se faz com os créditos grandes, e vamos criar um bicho novo. Vamos criar um bicho novo com muita tecnologia para que a gente possa atacar esse mercado de varejo que tem muita oportunidade, né? Então esse foi um pouco da ideia. Hoje de manhã falamos com Guilherme Ferreira e com Pedro Mota, falamos de precatórios, né? Guilherme falou que em 2021 a total de precatórios a serem pagos pela União era 90 bilhões de reais. Então a Jive se dedicava principalmente, como você falou, a tickets grandes, operações tailor-made. Que proporção desses 90 bilhões era talvez precatório de pequeno valor, algo talvez do que você acaba de falar? Claimify é até um pouco maior. Por quê? Você não tem só o espectro dos precatórios para você atuar. Você tem reclamação trabalhista, você tem uma série de outros direitos creditórios que as pessoas não têm a mínima noção que elas conseguem ter liquidez naquele ativo e que você consegue destravar essa liquidez. Ou seja, hoje, se você pega um cidadão normal, ele tem noção que ele sabe penhorar o carro dele, ele tem noção que ele sabe penhorar a casa dele, mas ele não tem noção que aquele processo que ele está esperando, que às vezes é um problema, que ele tem que lidar com o advogado, alguma coisa, pode destravar a reforma da casa, pode destravar o pagamento de uma dívida. Isso tem um efeito muito mágico na vida das pessoas. Não, tem alguns dados bem interessantes com relação a isso, mas na tua pergunta especificamente, o volume de pequenos precatórios dentro desses quase 90 era de mais ou menos 13 bilhões de reais. 13 bilhões em precatórios previdenciários, que normalmente têm valores menores. Mas extrapolando um pouco para a classe de ativo,
você tem mais ou menos 80 bilhões de reais em ações judiciais consumeristas em discussão no judiciário. Você teve mais ou menos 29 bilhões de reais em pagamentos em processos trabalhistas no ano de 2020. Esse é um número que cresce muito e há centenas de bilhões em discussão no judiciário. E tem várias outras classes de ativo com o mesmo perfil. E que obviamente seria impossível gerir de jeito um a um tailor-made. Então está claramente denotada a necessidade de tecnologia para gerir esse negócio. Eu acho que em outras sessões aqui ao longo do dia, inclusive essa do Guilherme, a gente comentou que quando você olha um ativo, tem dois elementos importantes. Um é o ativo em si, é entender o risco jurídico daquele ativo, e outro é o risco do cedente, entender se aquela pessoa pode vender aquele ativo, se ela não está fraudando um outro credor. Esse é um processo que é extremamente complexo e ele é historicamente manual. É olhar a certidão, é olhar a lista de processo, é olhar Serasa. Mercado ainda segue uma proxy de um analista para um ativo, no máximo 2 ativos para um analista, né? O que a gente... Agora, eu imagino que tem uma riqueza nos dados, você consegue inferir facilmente de que vai ter não só mais velocidade de escala, mas muito mais precisão. Nessa decisão. A assertividade, né? Assertividade, exato. Essa é uma iniciativa que ela é data-driven, e tem que ser, né? Agora, eu continuo fascinado pela história de Romero, porque se você tivesse tido o apoio de um grande fundo, como é o caso da ClaimFi, né, que talvez dá para aprender, não? Se no começo de sua trajetória como empreendedor, você tivesse esse apoio de um grande fundo, o que teria sido diferente? Teria evitado algum perrengue desnecessário? Nossa, muito, mas muito. A gente aprendeu muita coisa errando no dia a dia. E óbvio, como a gente estava desbravando, tinha muita coisa que a gente tinha que aprender mesmo. Mas tinha muita coisa básica que alguém podia ter contado pra gente, né? É sempre mais inteligente aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros. Então hoje, até como investidor, eu tento trazer um pouco essa coleção de arranhões, cicatrizes, olhos roxos que eu acumulei para tentar evitar que as startups investidas sigam isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente começou de uma forma, diria até romântica, teimosa, mas a gente podia ter iterado mais rápido, lançado o produto antes, ter testado melhor os primeiros usuários, ter reagido mais rápido. Ainda existia muito uma filosofia de você ter um produto muito bom para lançar. A gente lançou o Buscapé, por exemplo, com 35 lojas. A meta era lançar com 100 lojas. A gente só lançou antes porque um competidor do Buscapé lançou nos Estados Unidos primeiro. Era para ter, se a gente tivesse lançado com 30 lojas, teria sido o primeiro no mundo. A gente foi o segundo, porque um americano lançou antes, a gente falou, precisamos correr. Já não temos mais a vanguarda de falar que nós somos o primeiro do mundo. Timing é tudo, né? Timing é tudo. E se você vai começar no mercado pequenos, é fundamental que você seja o primeiro. Esperar o mercado crescer depois, segurando a liderança. Então, sem dúvida nenhuma, os aprendizados poderiam ter sido muitos. E acho que aqui, no caso do que a gente está discutindo, pela minha experiência, mas nem sempre se aplica, tem uma beleza adicional que seria como se a gente, de certa forma, tivesse começado, incubado, imagina, dentro de uma Amazon, dentro de um eBay, ou dentro de um Google. O Google estava começando com a gente, mas, ou seja, a gente poderia pegar o conhecimento, o know-how de uma operação que está funcionando já para um determinado segmento, para um tipo de cliente, você conseguir usar isso como modelo para parametrizar a tua tecnologia para ela funcionar numa escala menor. Hoje em dia existem várias startup hubs, como o Distrito. Imagino que nessa época não existia tanto isso, né? Não existia nada. E Bruno e Eduardo, então é bastante atípico que uma gestora lance uma spin-off, uma startup dentro da própria gestora. Por que não fazer isso diretamente dentro da Jive, embora com, sei lá, mais tecnologia? Acho que justamente isso se conecta com o que o Romero falou, né? A gente consegue, em pequenos ensaios, né, já lançar produtos que vão ter um impacto lá na frente muito grande. Então a gente começa pelo tamanho de uma startup a comprar 10 reclamações trabalhistas, ver o comportamento dela, setar de novo o nosso machine learning, comprar mais. Né? A gente empresta, claro, da Jive todo o know-how jurídico, todos aqueles calos, aquelas cicatrizes que a Jive tem, né, como aprendizado, mas coloca ali tecnologia para treinar modelos para você já sair de largada com modelos melhores. E tem uma coisa, né? Quando você está tratando de uma plataforma,
já empreendi antes em plataformas. O que acontecia? Você tinha que correr atrás das duas pontas. Você tinha que correr atrás do investidor e você tinha que correr atrás do cliente, do produto, né? Você conseguir, no seu primeiro ano, focar extremamente forte no produto é fantástico. Sem dúvida. É um luxo que poucos têm, mas que você tem, se você tem, você tem que saber aproveitar. Você está numa vantagem competitiva bizarramente maior. Não, e tem um ponto que o Romero comentou também de flexibilidade, de você conseguir pivotar rápido, né? A Jive, comparativamente ao que a gente vê no mercado financeiro, é uma empresa muito ágil, uma gestora que sempre inovou, que sempre teve agilidade, que sempre buscou novos mercados. Mas hoje ela já é uma empresa muito grande. E você vai ter dificuldade de mudar rapidamente estratégia em alguns momentos. Então, trazendo para um universo separado, com a mentalidade de startup, com o espartanismo de startup, que é importante, especialmente nesse momento de mercado, a gente entendeu que era o melhor caminho. E se você pensa um pouco vários passos para frente, acho que a independência também te dá acesso a outros bolsos, né, quando você for precisar de capital para crescer. É muito bom começar com, entre aspas, um pai rico, mas o pai rico bom é aquele que te ensina depois a fazer o que você tem que fazer sozinho, né? Posso falar, e na minha experiência, é raro isso dar tão certo. E geralmente quando dá certo, é por uma palavra que, acho que de certa forma vocês tocaram nisso, mas cultura. Né? Acho que a própria Jive tem uma cultura de trazer tecnologia e inteligência para os processos. E no final do dia, é mais fácil você começar resolvendo problemas grandes, de caras grandes, e com isso você aprender como escalar e vai para o long tail, do que o contrário, é mais difícil. Você pode estar resolvendo o problema do consumidor. Essa solução é difícil resolver do cara grande, mas a do grande para o pequeno, geralmente você simplifica ela, que nem sempre é fácil. E você pode atender o long tail. E Romero, agora, na sua experiência como investidor em venture capital, não como empreendedor, mas como investidor, você se deparou com alguma legal tech? O sea, dentro desse universo de tecnologia, acha que é um campo promissor, legal techs? Olha, eu acho um dos campos mais promissores no Brasil. Olha só. E aí faço um vírgula até como brasileiro, infelizmente, no sentido de que, se eu não me engano, vocês me corrijam, mas a última vez que me sopraram, a gente tem em torno de 100 milhões de processos ativos no judiciário hoje em geral. É mais. Mais até. Tá. Então, mais. Que fossem 100, isso significa, se tem dois lados, 100% da população, 200 milhões, estão no sistema judiciário. Como não é, porque a gente sabe que a base da pirâmide nem pode ter acesso a isso, você vê o volume que a gente tem de processo. E não é que é só um estoque, é um fluxo muito grande. Então, quando se retroalimenta, né? Você tem processos novos todo ano. Exato. E quando a gente olha mercado, é sempre arriscado olhar só estoque, porque às vezes é um estoque grande, mas o fluxo é pequeno, então passou uma geração, aquilo morre. Não, a gente tem fluxos grandes também de novos processos. Então, é um mercado muito grande, com muito dado e com muita dor. Então, o mercado grande com muita dor, o que não falta é oportunidade. Então, imagina, do tributário ao trabalhista, ao consumerista, não faltam dores para serem resolvidas. Se eu aproveitar para puxar um gancho aqui do que o Romero falou, né? O volume de litígio é muito grande e ele segue crescendo, ele é recorrente, né? E uma das grandes razões para isso é o formato do nosso judiciário, né? Os processos demoram muito tempo para se resolver, as pessoas demoram muito tempo para serem indenizadas, né? De más práticas que foram praticadas, seja pelo governo, seja por outras grandes corporações. E essa base da pirâmide, como o Romero comentou, ele não tem a condição de brigar em pé de igualdade com os governos e com as grandes corporações. Então, esse cara, de fato, ou essa pessoa, essa mulher, ele está prejudicada nesse ambiente, né? Então, quando você consegue trazer uma solução para esse problema, que, na verdade, ele ajuda a encaminhar um outro, esse é o mundo ideal. E, no nosso caso, a gente enxerga a possibilidade de antecipar um recurso financeiro para alguém que está há anos esperando por uma briga que ele não queria nem ter começado, mas ele começou porque ele foi prejudicado. E de outro lado, quando você começa a reunir um volume grande de reclamações, quando você começa a incomodar aquela grande corporação, você começa a incomodar aquele governo, você pode fomentar uma mudança de postura. Então, esses ciclos de processos entrando, na verdade, o nosso desejo é que daqui a muitos anos isso se reduza, né? E que a gente tenha um papel nisso também, e até tirando o processo judiciário, porque quando você começa a reunir
uma série de direitos, você faz acordo, né? Você para de sobrecarregar o judiciário com essas centenas de milhões de processos Isso que é a muito gente tem. interessante, porque para de descarregar todo o sistema judiciário, né? Então, no final, até tem um benefício também até para o próprio sistema judiciário. Hoje, ao longo do dia, falamos muito da parte legal, vou falar da parte tech agora, porque vocês falam muito de desenvolver tecnologia, né? Então, qual é exatamente o foco da ClaimFi quanto a tecnologia, esse desenvolvimento de tecnologia? Veja, nós temos uns problemas para resolver que são evidentes, que até o Bruno já falou, que é, você tem que diligenciar bem o ativo, ou seja, saber se ele está ou no ponto que você setou na sua política de compra, ou se aquele credor ele é suscetível a alguma fraude a credor, né? E aí você precisa fazer com a rapidez para entregar para ele também uma experiência de uma plataforma digital. Não pode ser formato old school, que você demora um mês para colocar um valor num processo. Fora isso, você tem ali toda uma massa de dados. Hoje a gente tem 300 milhões de processos já dentro do nosso data lake. Eu consigo minerar novas teses dentro do meu próprio lake, né, para conseguir sugerir novas compras. Então a gente tem esses desafios basicamente que são motores de diligência, precificação e até de novas teses, onde eu vou buscar outras pessoas que eu consigo ajudar. Como alimentou esse data lake? A gente tem 800 crawlers que buscam no Poder Judiciário dados diariamente para fazer essa ingestão, é isso. Interessante. E aí você trabalha esse dado tanto para te ajudar a identificar novas teses, novos processos, ou mais processos em teses que você já estudou, já aprovou, já gostou, quanto para precificar, né? O grande ponto de investir em ativo judicial é você conseguir precificar risco jurídico e tempo, né? Então, com as informações, a gente consegue não só originar, mas precificar, gerir e recuperar esse ativo complexo que é o ativo judicial em larga escala. E vamos falar exatamente isso, exatamente quais são os ativos que estão no radar de ClaimFi que vão fazer parte da carteira. Um pouco daqueles que a gente já comentou, né? Mas hoje, basicamente, qualquer ativo que possa ser comprado numa grande tese em escala, a gente tem interesse em fazer. Então, já fazem parte da nossa carteira precatórios federais, precatórios estaduais, precatórios municipais, ativos, né, de reclamações trabalhistas, cotas de consórcio canceladas, que é um ativo financeiro, não é um ativo judicial, mas também é um ativo muito interessante, né, porque você tem na outra ponta um credor com bolso fundo, né, que é ali o grupo de consórcio, normalmente uma instituição financeira, então é um ativo muito bom. Mas tem um ponto aqui interessante que a gente pode não apenas comprar o ativo judicial, mas a gente pode também financiar com base naquele ativo judicial que poucas pessoas sabem precificar, né? Então, como a gente precifica muito bem, eu posso fazer um motor de crédito em cima daquilo e dar crédito com aquele ativo em garantia. E é um crédito que não toma o limite de crédito dessa pessoa de nenhuma das outras bases que ele tem. Não toma limite de consignado, não toma limite de cheque especial. Que aquele ativo não era considerado na vida financeira da pessoa. Até o momento que ClaimFi chega, a pessoa não sabe que aquilo ali um lastro para algum outro tipo de crédito. Isso que é muito interessante. E, Romero, voltando agora como seu papel de gestor de headline, sim? Então, quando você olha para potenciais startups a serem investidas, propósito é um elemento muito relevante. Tecnologia está super claro, mas o propósito, essa paixão dos fundadores de uma startup é algo relevante? Sem dúvida. Eu diria que em duas camadas. A primeira é os próprios empreendedores, quem está tocando aquele negócio. Então, nosso processo de underwriting é, primeiro e mais importante, pessoas. Então, quanto aquele time é talentoso, quanto aquele time é coeso, quanto aquele time escuta, absorve, responde rápido. Então, as características comportamentais tão ou mais importantes do que as habilidades de negócio. Segundo, é o tamanho do mercado. Precisa ser mercado muito grande para o que a gente investe. O terceiro é a dor, o modelo de negócio que ele está usando para resolver essa dor desse mercado. E aí entra também propósito de novo. A gente costuma brincar e falar, a gente gosta de investir naquilo que a gente quer ver mais no mundo. Ou menos processo. Né? Ou menos gente sofrendo e esperando para receber um dinheiro que, por causa da morosidade do judiciário, vai levar 10 anos em vez de 10 meses, ou 10 semanas, ou 10 dias. E eu brinco, que é curioso, porque lá atrás, no começo da minha jornada, estava começando aquela história de fundos de impacto. Então você tinha que escolher se você era um fundo que vai dar resultado financeiro ou se você vai dar resultado de impacto.
e a tua remuneração, o teu carry, inclusive, com um componente de impacto, vamos trazer alguém para medir o impacto. E eu achava aquilo já um pouco estranho, mas hoje eu acho completamente estranho existir essa distinção. Porque assim, pô, você investe olhando o impacto? Invisto. Mas eu invisto para dar resultado financeiro. Porque se a empresa não tem preocupação, o consumidor não vai puxar o produto da prateleira, ele não vai contratar o serviço. Ele está fora do jogo, está fora do marketplace. Então, a empresa tem que se preocupar, sim, com o impacto. E o fundo, os fundos também, porque senão o teu produto não ganha market share na ponta. Então, acho que impacto entrou de uma forma nos investimentos financeiros muito positiva. Porque não é mais detraindo o retorno, ao contrário. É fundamental como construção para se gerar retorno. Aqui uma nota da Jive Broadcasting Hub para nossos ouvintes. Querer criar um unicórnio, virar bilionário, não é propósito. Né? É só um desejo. Não. Sem dúvida. Todos os excelentes empreendedores que eu conheço, que hoje estão na classificação de unicórnio, então no Redpoint 1 a gente investiu em Rappi, a gente investiu em Creditas, a gente investiu em Olist, de Gimpass, que eu sou investidor anjo, sou investidor de iFood, de Ascent, enfim, nenhum desses fundadores queria ser unicórnio. E nenhum queria ser milionário. Todos queriam propósito, eles queriam deixar um legado. Você conversar com o Sérgio Fúrio, com o César Carvalho da Gimpass, falou, eu não vou vender uma ação, essa empresa eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos. E geralmente o empreendedor que quando eu testo a ambição, ele fala que ele quer ganhar muito dinheiro, é um empreendedor que não vai dar resultado bom para o fundo. É um empreendedor que vende cedo a empresa. Na primeira chance que ele tem de colocar 10 milhões no bolso, ele treme e fala, 10 milhões de reais, eu pago minha casa, eu compro uma casa de praia, eu resolvo. Esses caras que eu citei, Sérgio, César e todos os outros, estão nem pensando nisso. E eles não estão pensando nos bilhões que eles vão gerar de valor para eles. Nossa, eles estão pensando no mundo que eles vão deixar depois que eles se forem. E Bruno, qual o propósito da Claimify? Eu vou resgatar um ponto que o Romero comentou antes, né, da conexão com a Jive e um pouco da cultura. Tem um elemento da Jive que faz parte dos nossos pilares, né, que é a maneira como você faz é tão importante como o que você faz. Né? Então é óbvio que a gente quer gerar retorno para os nossos acionistas, para os nossos investidores, mas a gente quer fazer isso do jeito certo e a gente quer fazer isso deixando também um impacto positivo para a sociedade. Né? E a gente viu alguns dos números, falamos de alguns dos números, né? E o volume de litígio entre pessoas físicas, governos, grandes corporações é gigantesco. Né? Isso gera um efeito muito relevante, especialmente nessa base da sociedade, mas em vários outros elementos. Né? Pessoas bem-sucedidas têm problemas relevantes e créditos a receber, e eles não veem a cor desse dinheiro e gastam com advogado, isso gera frustração, isso gera impossibilidade de realizar outras questões. A gente tem um foco muito grande em ajudar essas pessoas a resolverem esses problemas. Né? Então, quando você chega para uma pessoa que tem um ativo judicial, que ela está esperando receber há muitos anos, e talvez aquela pessoa não tenha outra alternativa para obter recurso financeiro, ela está negativada, ela está tomada no cheque especial, ela está com um problema na casa que ela não consegue resolver. Quando você traz uma solução para ela financeira, para resolver um problema, você reinsere ela no mercado financeiro, você reinsere ela na sociedade, isso para nós é um dos grandes pilares do que a gente está construindo. E foi ali que a gente viu a possibilidade de gerar resultado enquanto a gente deixa um legado, deixa uma sociedade melhor, com todos os outros pontos que a gente também comentou aqui. Então, trazer liquidez, ao mesmo tempo que a gente tenta melhorar a sociedade com a mudança de postura e construindo nesse ecossistema de tecnologia também um espaço para empreendedorismo. Né? A gente está tentando empreender aqui com essa iniciativa, mas enquanto a gente faz isso, a gente também ajuda outros empreendedores que enxergam problemas semelhantes a se estruturar, a gerar soluções e a criar esse ecossistema super virtuoso. Né? Que tem tudo a ver com a cultura da Jive, e ao igual que a Jive, com certeza tem grandes ambições. Né? Então, o que podemos esperar de vocês, Eduardo e Bruno, nos próximos anos? Bom, a gente se planeja sempre de 3 em 3 anos. Né? O que a gente pode esperar aí para esse ano é solidificação, principalmente dessa forma de se aprender a trabalhar com dados. Tá? O mercado jurídico ele é um lamaçal de desorganização do ponto de vista que eu sou advogado e tenho licença poética para falar. Nenhuma petição é igual a outra. Dificilmente é. Então você tem um trabalho muito grande de NLP para realmente conseguir botar de pé modelos preditivos ou modelos que simplesmente trabalhem com dados e indexem de uma maneira que você sai do outro lado com uma jurimetria, com uma teoria de investimento, o que quer que seja. Tá? Segundo ponto,
que é o ano 2, trabalhar justamente na desintermediação. Esse mercado ainda tem intermediadores que às vezes saem no Fantástico com algum escândalo de lesar quem tentou vender ativo, então a gente sente que é um dever nosso de desintermediar esse mercado. Então educar esse público. Né? Exatamente. Então poxa, atacar de fato se tornando B2C, falando na ponta ali com o investidor, tendo um CX de uma maneira que seja compreensível para a grande população, tirando esse luxo que hoje é o acesso a esse mercado de Google Claims. Né? E o terceiro passo é a gente se solidificando como plataforma, que é o quê? Competidor que queira usar a tecnologia que a gente conseguiu inventar e que é o white label. Ou trazendo outros tipos de investidores, ter lá uma parte que é peer-to-peer, não tem só fundo da Jive, tokenizando o ativo, distribuindo ele, enfim. A gente tem ali todo um roadmap de sonho para construir enfileirado. O futuro é ser um ecossistema completo para transações com ativos e líquidos. Né? Então, mais do que um marketplace, mas também um marketplace onde você une pontas, mas onde você tem a participação do investidor, onde você lança um ativo digital, onde você compra vários tipos de teses, onde você cria uma tese, fazendo diretamente B2C, fazendo com um pouco de intermediação, e aqui um papel dos nossos parceiros aqui, agentes autônomos de investimento, que têm originado transações e carteiras para a gente, porque no fim é um ecossistema, né? É um pouco de palavra da moda, mas ela é muito verdade. Você constrói mais coisas em conjunto, né? É um pouco da nossa missão aqui também. Muito interessante. Então, para finalizar, Romero, este mundo, novo mundo pós-Covid, eu sempre digo que nunca nada mais será igual, né? Para startups como ClaimFi, mas na verdade para o mercado de venture capital no geral. O que você prevê para esses próximos anos? Tanta incertidumbre que existe na macroeconomia, mas especificamente para venture capital, o que você prevê? Olha, eu tendo a ser já otimista por natureza, tendo sido empreendedor, a gente brinca que você tem que, na hora de planejar, ser cínico, né? Testar bem todas as hipóteses, planejar para o pior, mas liderar com otimismo e levando um time com uma liderança positiva. Investidor não é diferente, você tem que também, na hora que você está escrevendo o cheque, você tem que ser bem cético, bem cínico, pensar em tudo que pode dar errado, tudo que você precisa acreditar para aquilo dar certo, mas uma vez que você escreveu o cheque, agora você está dentro do barco, só tem um barco. Tirando esse preâmbulo, eu tenho uma convicção muito grande que os próximos 3, 4 anos vão produzir as melhores safras de empresa de tecnologia, não só no Brasil, mas no mundo todo. E todo momento de recessão, contração econômica, historicamente, se a gente volta 50 anos e cobre a recessão de 73 a 75 nos Estados Unidos, a recessão do estouro da bolha de 2000, a recessão da GFC 2009, 2010, são as 3 melhores safras de tecnologia. Você tem Apple e Microsoft na primeira, você tem Google, Tesla, Mercado Livre, Buscapé na segunda, você vai ter tudo de economia compartilhada e social apps na terceira, Instagram, Pinterest, WhatsApp, Airbnb, Uber. Por quê? Porque nesse momento de retração é o momento onde você muda a cultura do consumidor, né, e das empresas, é o momento em que você não tem tanta disputa por talento, é o momento que os bons, quem estava de sunga e a água da piscina desce, vai ficar melhor na fita, então quem levanta dinheiro tem menos competição, né, e é mais fácil você gerar uma transformação. As grandes empresas param de inovar e quem está querendo fazer o disruption consegue acelerar. Então eu acho que assim, não podia estar vivendo um momento melhor. Não quer dizer que a gente não vai ter recessão, ao contrário, justamente por talvez a gente ter o mercado chacoalhando, que vai ser mais interessante para quem está começando um novo negócio. Senhores, me convenceram. Então, mercado optimista, ClaimFi vai aguantar o primeiro cheque de 10 milhões que vai ser ofertado, a gente vai se manter firme ao propósito. Vamos embora. Vou pegar o talão agora. A gente vai aguantar, vai esperar o bilhão. Então, Romero, muito obrigado. Bruno, obrigado, Romero. muito obrigado por todo, super Prazer, interessante cara. o papo. Continuamos aqui no Jive Broadcasting Hub. Obrigado, gente. Valeu.